Bom dia, sejam todos bem-vindos nesse nosso tempo de estudo da Palavra de Deus. Como sempre dizemos, é sempre um privilégio estarmos aqui junto dos irmãos a sermos desafiados com a Palavra de Deus e assim também preparar um desafio para cada um dos irmãos em meio a toda essa situação. Quero convidar a cada um que abra sua Bíblia para o livro, para a carta a 2 Timóteo, carta de 2 Timóteo, capítulo 4, onde o nosso estudo de hoje estará centrado. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Senhor, queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos dá de estudo da tua palavra. Pedimos que abra os nossos corações para que sejam sensíveis à tua palavra e à tua vontade, Senhor. Pedimos que o Senhor nos desafie, em meio a toda a situação, a mantermos firmes, Senhor, as nossas convicções, a mantermos firmes, Senhor, a nossa fé, apoiada sempre no Senhor, ó Pai. Que não possamos nos distrair com as coisas que este mundo nos apresenta, Senhor, mas que possamos, ó Pai, dar o nosso melhor para a tua honra e glória. E use como teu servo para transmitir as tuas verdades a este teu povo, Senhor, que está vivendo uma situação difícil hoje também, perante esses todos os anos que o Senhor tem guardado a nossa igreja no nosso tempo. Pedimos que o Senhor nos abençoe segundo a tua graça, no nome precioso de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom, nosso estudo de hoje teremos como tema se enriquecendo com a vontade de Deus. Que esse estudo está centrado aqui na carta que nós lemos, nos primeiros versos do capítulo 4 de Timóteo. Mas antes disso, de entrarmos um pouco na explanação do que a palavra de Deus nos ensina dentro desses versos, quero começar a nossa mensagem de hoje meditando com os irmãos à luz das necessidades que temos de ver pais dispostos a fazer a vontade de Deus. Não somente pais dispostos a fazer a vontade de Deus, mas também filhos dispostos a fazerem a vontade de Deus. E também filhos dispostos a darem continuidade do trabalho do seu pai. Quando me refiro pai, não me refiro somente aos progenitores. Me refiro também pais de criação, a pais adotivos, assim como me refiro a pais, aqueles que nos conduzem à fé cristã. Esses todos desempenham um papel muito importante na vida de seus filhos, mas todos esses têm um objetivo em mente, para que os seus filhos sejam bem-sucedidos durante a sua peregrinação aqui na Terra, durante a sua estada aqui na Terra. Esses pais têm esse objetivo. Mas, para que esse objetivo seja alcançado, é preciso termos pais dispostos a fazer a vontade de Deus. Pais dispostos a instruírem seus filhos na fé. Pais dispostos a investirem todos os seus recursos a fim de verem seus filhos crescerem cada vez mais. Tanto na sua vida com Deus, que é a principal coisa, e tanto saberem como se relacionar com as coisas que forem acontecendo com o passar dos anos. Então, essa é a função dos pais, de criar os seus filhos
principalmente nos caminhos de Deus. Mas quando isso não acontece, então temos uma geração que está totalmente negligenciando a palavra de Deus. Temos uma geração que não dá a mínima para a vontade de Deus. Então nós devemos nos enriquecer com essa vontade de Deus. É por isso que nós temos como tema hoje se enriquecendo com a vontade de Deus, porque é algo que está sendo perdido de vista durante muito tempo no seio das igrejas, que é algo que eu quero trazer de volta, porque várias igrejas têm vários anos de existência, mas quando olhamos para a questão de fé, quando olhamos para a questão de quem vai dar procedimento ao trabalho que foi iniciado ali, muitas das vezes não conseguimos enxergar essas pessoas que vão dar esse procedimento. E pais muito contribuem para que isso aconteça. Nós, como filhos de Deus, pertencendo à família de Deus, chamamos como Pai o nosso Deus, aquele que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Por isso nós somos filhos adotivos de Deus. João 1:12 nos ensina, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se olharmos também um pouco mais adiante do texto bíblico, em 1 Pedro, verso 17, diz: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas, pelo contrário, foi pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança sejam em Deus. Conseguimos notar aqui em Pedro que há uma explanação sobre o significado do porquê que nós invocamos a Deus como Pai, porque nós fomos salvos pela sua graça, porque o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Então é por essa razão que nós confiadamente chamamos como Pai a Deus, porque Ele nos resgatou de onde nós estávamos e nos trouxe para a sua família, porque nós pertencemos à família de Deus, então é imperioso que nós conheçamos a vontade do nosso Pai Celeste. É importante que conheçamos essa vontade para que possamos cumpri-la com alegria e não perdendo de vista aquela que é a vontade de Deus para a nossa vida. Para que o mundo não nos confunda, devemos fazer a vontade do nosso Pai. Para que o mundo não nos confunda, devemos fazer a vontade do nosso Pai. Devemos fazer a vontade do nosso Pai, primeiro pregando a palavra insistentemente e constantemente. Quando voltamos na carta 2 Timóteo, capítulo 4, quando começa e diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aqui encontramos essa maneira como nós devemos proceder. Paulo escreveu essa carta bem no final da sua vida, quando estava preso em Roma, preocupado com seu filho amado na fé, por causa dos tempos que estavam se aproximando e também os tempos que eles estavam a atravessar. E ele muito se preocupava com a maneira como o seu filho na fé iria proceder. Por isso, ele dá essas advertências ao seu filho. Por isso, ele exorta o seu filho a dar continuidade deste trabalho que juntos
estiveram fazendo durante aquele tempo. E também Paulo exorta o seu filho, porque ele, não muito tempo depois, ele não mais estaria por perto, assim como ele estava preso em Roma. Então, por isso, ele exorta o seu filho na fé a dar continuidade deste trabalho. Mas ele aqui viu uma necessidade de relembrar o seu filho as coisas mais importantes que ele devia observar e fazer a fim de ser achado fiel ao Senhor. Paulo inicia este capítulo dando diretrizes obrigatórias que Timóteo devia observar e viver por elas. Como ministro de Deus, ele devia saber como proceder diante das adversidades e diante das coisas que iriam acontecer nos próximos tempos. Ele devia saber como se comportar. Então, Timóteo devia pregar a palavra. Nada mais do que isso. Ele devia fazer constantemente, insistentemente, em qualquer oportunidade. Ele devia estar preparado para falar do Evangelho. Porque é por meio do Evangelho que o homem chega ao arrependimento, chega ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Ou seja, Paulo traz a consciência a Timóteo de quem é Deus e de quem é Jesus Cristo. E ele fala do que ele virá fazer futuramente no seu reino. Que ele há de julgar tanto vivos, assim como mortos. Por isso, Timóteo devia pregar a palavra de Deus. Para que o mundo não nos confunda, devemos pregar a palavra de Deus constantemente e insistentemente. Só assim o mundo será salvo do seu fútil procedimento. Só assim o mundo se absterá daquelas que são as suas próprias práticas, e os homens renderão todo louvor a Deus. Mas para tal, Paulo estava a ver uma necessidade de exortar o seu filho para que possa dar continuidade deste trabalho. Imaginemos a nossa igreja, durante todos esses anos que ela tem. Ela precisa de homens que estejam dispostos a dar continuidade no trabalho de Deus. Homens que estejam dispostos de sair da sua zona de conforto, de sentirem o peso do quanto custou a sua salvação. E em gratidão se renderem a Deus de toda a sua alma, de todo o coração. E assim fazerem a vontade de Deus. Então, essa é a única maneira pela qual nós podemos nos enriquecer com a vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, precisamos de pais dispostos a investirem todos os seus recursos para que os seus filhos cresçam no conhecimento de Deus e estejam dispostos a lutar por isso. Mas sabemos todos nós que o nosso Pai Celeste, Ele já nos deu todas as diretrizes que nós precisamos. Por isso, nós podemos aplicar essas palavras para nós. Pois, como filhos de Deus, nós devemos atentar para aquela que é a vontade de Deus. Abramos nossas Bíblias para o livro de Romanos, capítulo 10. Diz assim, Romanos 10, capítulo 10, verso 12, diz assim: pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas.
Paulo faz algumas perguntas retóricas nesta passagem, para expressar a necessidade de obreiros levantarem com a mensagem de boas novas e proclamarem esta mensagem, a fim de que os homens ouçam essa notícia de boas novas. E Isaías também fala: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas para tal, precisamos de homens que estejam dispostos a isso daí. Então, para tal, nós precisamos investir tempo vendo qual é a vontade de Deus na nossa vida. Só assim podemos ter um procedimento que glorifica a Deus. E Paulo também diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, há uma necessidade clara de nós pensarmos nessas questões, de darmos continuidade ao trabalho de Deus. E como uma igreja saudável, nós precisamos pensar nisso. Precisamos começar a sair da nossa zona de conforto, não só esperando que o pastor, que o líder nos coordenem como fazer aquilo. Não, pensarmos na vontade de Deus e começarmos a aproveitar cada oportunidade que nós tivermos para pregarmos a palavra de Deus. Muitas das vezes, quando saímos para pregar, estamos desanimados. Muitas das vezes, quando temos uma oportunidade para pregar, nós não atentamos para ela. Nós nos distraímos com qualquer outra coisa que aparece, mas nos esquecendo de que devemos pregar a palavra de Deus insistentemente e onde quer que nós estejamos, constantemente, a fim de que esses homens conheçam a Deus e se rendam a Deus. A pregação é o meio pelo qual Deus usa para que os homens cheguem à salvação. Ou seja, é dessa maneira que se lança o fundamento da vida cristã. E tendo sido alicerçados, então não mais necessitamos de que alguém nos lance outro fundamento além deste. Paulo nos fala em Coríntios, ele diz assim no verso 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Paulo fala aos coríntios e diz essas palavras para ele, que ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Então, o fundamento da pregação do Evangelho é Jesus Cristo. E tendo sido alicerçados nisso, então agora podemos prosseguir para ver a utilidade das Escrituras em todas as áreas da vida. Voltando ainda para Timóteo, capítulo 3, verso 16, a partir do verso 14, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e de que, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas precisamos de homens capacitados para dar este procedimento, para instruírem os outros, para passarem adiante esses ensinamentos, como Paulo fez com Timóteo, durante toda a peregrinação dele aqui na terra. Durante a sua companhia, em cada oportunidade, ele mostrava como devia se proceder através do seu próprio exemplo. Então, por isso, ele afirma estas palavras, que ele deveria pregar a palavra insistentemente, no verso 2, como vimos aí, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. A pergunta é: como vamos corrigir, como vamos repreender e como vamos exortar
se nós não conhecemos a vontade de Deus. Se nós não conhecemos a vontade revelada de Deus na nossa vida. E como uma igreja que tem tantos anos, é de suma importância que nós conheçamos a vontade de Deus para que esses aspectos não sejam deixados de lado, mas sim sejam ressaltados tanto na pregação do Evangelho e tanto na nossa vida diária com Deus. Então, Paulo faz aqui essas análises. É interessante que Hebreus 5 nos fala, Hebreus 5, verso 11 a verso 14, nos fala assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente para a palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É interessante que quando olhamos esse capítulo de Hebreu e essas passagens, olhamos que o ser adulto em termos de idade não significa que você é maduro espiritualmente. Pelo contrário, se você não conhece os oráculos de Deus, se você não conhece os princípios da palavra de Deus, se você não conhece a palavra de Deus, então você ainda é criança. Você ainda é necessitado de leite. Enquanto todo esse tempo de igreja que você tem já devia estar bem abalizado nas questões que a palavra de Deus nos traz. Então, os nossos 17 anos como igreja não devem ser comparados com o nosso crescimento espiritual. Os nossos 17 anos como igreja devem ser comparados como aquela que está querendo fazer a vontade de Deus em toda a sua vida, na vida dos seus membros. Então, nós precisamos de uma membresia que está disposta a instruir os seus filhos, de dar um exemplo para os seus filhos, para darem continuidade no trabalho de Deus. Então, para que o mundo não nos confunda, devemos fazer a vontade do nosso Pai. Primeira vontade do nosso Pai é que preguemos a sua palavra insistentemente e constantemente em todas as áreas da nossa vida e em qualquer ocasião que nós tivermos. Só assim, Cristo será conhecido como Salvador do mundo, porque é na pregação que se expressa o sacrifício de Cristo, é na pregação que se exorta os homens a perseverarem em Cristo. É na pregação do Evangelho que se corrige, assim que é, ideias falsas. E é na pregação que se repreende aqueles que estão andando desordenadamente. Então, como igreja, não podemos perder de vista esses princípios elementares. Não devemos perder de vista essa insistência na palavra de Deus. Mesmo que a época em que nós estivermos a atravessar seja difícil, mesmo que não estejamos próximos, não podemos perder de vista esse andar com Deus, porque é o que constitui para nós fundamentos sólidos. Porque é o que constitui para nós aqueles que estão prontos a serem tidos como loucos por causa de querer fazer a vontade de Deus. Mas para tal, não podemos perder de vista a pregação da palavra de Deus em cada oportunidade
que nós tivermos. Então, Paulo estava aqui exortando seu filho na fé a dar continuidade deste trabalho, a dar continuidade da pregação do Evangelho em qualquer ocasião que ele estivesse, independentemente da época que ele estaria a atravessar. Então, para que o mundo não nos confunda, devemos fazer a vontade do nosso Pai. Primeiro, pregando a sua palavra insistentemente e constantemente. E agora veremos que para que o mundo não nos confunda, devemos fazer a vontade do nosso Pai. Devemos fazer a vontade do nosso Pai, mantendo a sobriedade em tudo. Segunda coisa que devemos fazer é manter a sobriedade em tudo. Continua o verso 3 e 4, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A nossa capacidade de percepção e reflexão muito depende do nosso estado físico e psicológico. Consequência disso são as nossas atitudes com relação a tudo. Contudo, Paulo exorta seu filho na fé para que seja sóbrio, desprovido de um comportamento exagerado e que se conduz de maneira moderada. Então, Paulo exorta seu filho para que seja moderado em tudo, para que tenha um comportamento exemplar. Mas para tal, ele devia manter esse padrão das Escrituras. Como ele diz aí, muitos se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Paulo adverte Timóteo dos tempos perigosos e da maneira como muitos seriam intolerantes à pregação. E da maneira como muitos não iriam querer ser confrontados com a palavra de Deus exigente. Porque os ouvidos estariam atentos a acomodar seus próprios desejos. Esses desejos malignos. Então, Timóteo devia se comportar de maneira lúcida para não ser enganado pelos mitos, pelas fábulas. Mas para tal, ele devia dar um testemunho exemplar da sua sobriedade em todas as áreas da vida. E Timóteo devia também levar em conta a sã doutrina. É interessante quando se fala de sã doutrina, ela mostra que é algo santo, algo separado das coisas que o mundo pensa que são verdade. Sã doutrina provém do que Deus revelou nas Escrituras, da maneira como nós devemos proceder, da maneira como Deus procede diante dos homens. Então, como está o teu procedimento diante dos homens? 1 Coríntios 10, verso 3 a 6, diz assim: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, é interessante aqui que quando 1 Coríntios dá esse exemplo de como o povo de Israel
procedeu durante a sua peregrinação para a Terra Prometida, que eles beberam do mesmo conhecimento, que apontava para Cristo, mas nem todos eles se aprofundaram e se estabeleceram nestas verdades. Porque é por causa das suas cobiças, por causa dos seus desejos malignos, em desobedecer a Deus e se deixarem levar pelas questões seculares. Então, é de extrema importância que nós mantenhamos o padrão da sã doutrina. Mas para podermos manter o padrão da sã doutrina, precisamos estar sóbrios em todas as questões, para termos a capacidade de raciocínio total, para termos a capacidade de análise de todas as coisas e sabermos discernir se isto é bom, se isto é certo, se isto é errado, e nos abstermos de tudo aquilo que é mito e nos apegarmos à verdade das Escrituras. Só assim podemos glorificar a Deus através das nossas estudos. Só assim o mundo não vai nos confundir com ele, porque mantemos sobriedade em tudo. E nos dias atuais, o que se sucede com o povo de Deus? O que se sucede com a igreja? Esse povo que deveria levar a sério as advertências bíblicas. O que se sucede? Eles cercam-se de mestres, conforme lemos em Timóteo, ainda o exemplo continua o mesmo. Interessante que o tempo que essas coisas acontecem não é somente no tempo de Paulo, de Timóteo. Não, isso acontece até nos dias atuais. As pessoas querem se cercar de mestres segundo a sua própria cobiça. Eles querem se apoiar em coisas que se contradizem com as Escrituras. Eles querem se opor às verdades exigentes da palavra. Buscam achar brechas na palavra de Deus para acomodarem seus desejos e, por fim, o seu entendimento e vida tornam-se um desastre. E uma coisa que a Bíblia fala em Oséias, a Bíblia fala assim, Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra e envergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, e o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhes dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. O interessante é o verso 11, quando fala a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Porque são coisas que tiram a sobriedade de um homem. Quando olhamos para a questão da liderança, queremos ver uma liderança que dá exemplo através do seu procedimento. Da mesma maneira como Paulo estava a dar um exemplo a Timóteo através do seu procedimento durante a sua peregrinação, durante a sua luta aqui na terra, durante os tempos que sofreu pelo nome de Cristo, a fim de pregar o evangelho a toda criatura, a todos quanto Deus tem chamado por meio da pregação.
Então, Paulo se empenhou, deu suas forças a isso, a pregação do Evangelho. Do mesmo modo como Timóteo devia dar. Mas quando olhamos para o povo de Israel, vemos que a liderança estava falhando e, consequentemente, o povo também estava falhando, porque o povo imitava os sacerdotes e porque eles também não observavam os princípios que a lei impunha sobre eles e buscavam acomodar seus próprios interesses. Então, aconteceu nos tempos em que Deus estava trabalhando diretamente com o povo de Israel, aconteceu nos tempos de Paulo e Timóteo e também acontece nos tempos de hoje, em que as pessoas querem acomodar seus próprios desejos malignos à vontade de Deus. Então, devemos pensar e refletir. Será que temos mantido sobriedade em tudo? Será que temos deixado coisas seculares tirarem o nosso entendimento? Será que temos deixado as dificuldades cegarem o nosso entendimento? Então, como você está a dirigir a sua vida? Em Oséias, no final do verso 14, diz assim: pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Agora, o que diremos da nossa igreja durante todos esses 17 anos? Diremos que é uma igreja que tem entendimento? Diremos que é uma igreja que está centralizada, fundamentada na palavra de Deus e na vontade de Deus revelada? Diríamos que é uma igreja que está sendo sóbria em todas as áreas da vida e em tudo? Precisamos de uma igreja disposta a manter o padrão da sã doutrina. Precisamos de Timóteos que estejam prontos para pregar a palavra, de Timóteos que estejam prontos para exortar, de Timóteos que estejam prontos para corrigir e de Timóteos que estejam prontos a se abster de tudo aquilo que tira o seu próprio entendimento. Então, assim sucede nos nossos tempos hoje. As pessoas não querem dar ouvido às verdades do Evangelho, as pessoas não querem levar a sério a vontade de Deus revelada nas Escrituras, porque querem acomodar seus próprios desejos pecaminosos. A palavra de Deus em 1 Pedro 5:8 fala: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E resistis firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Mas como podemos manter o padrão da sã doutrina? Como podemos manter a sobriedade em tudo? Como podemos fazer isso? Efésios 5:18 nos fala sobre isso, do quanto nós devemos encher-nos do Espírito de Deus. Então, é dessa maneira que podemos manter a sobriedade em tudo. Para que o mundo não nos confunda com ele mesmo. Para que as pessoas vejam que nós não estamos em busca de uma comodidade nos nossos próprios desejos, mas sim que estamos comprometidos a cumprir a vontade de Deus na nossa vida, nos abstendo de todas as práticas pecaminosas e dando importância, maior valor às coisas que Deus revelou para nós. Mas para tal, precisamos de pais, precisamos de filhos dispostos a fazer a vontade do seu Pai Celeste e de investir em todos os recursos a fim de verem filhos crescendo na fé, a fim de verem filhos dando o melhor de si em favor da obra do nosso Deus. Então, para que o mundo não nos confunda, primeiro,
devemos fazer a vontade do nosso Pai, pregando a sua palavra insistentemente e constantemente. Segundo, para que o mundo não nos confunda, devemos fazer a vontade do nosso Pai, mantendo sobriedade em tudo. E, por fim, para que o mundo não nos confunda, devemos fazer a vontade do nosso Pai, cumprindo plenamente o nosso ministério. Quando o verso continua, o verso 5, e diz: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo sabia muito bem quem era Timóteo e como Timóteo estava comprometido com a palavra de Deus. Mas também Paulo sabia das dificuldades que Timóteo tinha. E a maior preocupação de Paulo era que Timóteo cumprisse a vontade de Deus. Era que este jovem pastor suportasse as aflições continuamente a favor da obra de Deus e cumprisse o seu ministério fielmente por meio do que Deus tem dado para ele. Mas Paulo tinha deixado um testemunho excelente de vida para este filho. Do mesmo modo que aqueles que nos pregam a palavra devem deixar um testemunho excelente para nós. Não importa se você saiu de um lugar muito distante para um povo totalmente contrário aos seus costumes. O importante é deixar um procedimento excelente da vontade de Deus, um procedimento excelente, um exemplo excelente para que nós possamos seguir, nos lembrando que nós seguimos a Cristo e não aos homens. Como podemos ver que Paulo deu um testemunho excelente do seu ministério? Porque Paulo tinha deixado, durante o seu empenho na obra de Deus, ele tinha crucificado a sua carne, ele tinha afastado-se das práticas do mundo, ele tinha se revestido das armaduras de Deus para poder lutar contra todas as coisas que iriam sobrevir. Mas, acima de tudo, Paulo dá suas declarações em Atos 20 e 24, que diz: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça. A pergunta seria: será que Paulo completou a sua carreira? Será que Paulo deu testemunho verdadeiro? Como é que a liderança se encontra hoje? Será que está dando um testemunho verdadeiro? Será que crucificou os seus próprios desejos a fim de fazer a vontade de Deus e ser como Paulo e dizer: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira? Que carreira é essa? O chamado que Deus deu para ele pregar o evangelho aos gentios. E nos versos posteriores do capítulo 4 de 2 Timóteo, conseguimos ver as declarações de Paulo, bem no final da sua vida, que nos mostram que ele realmente deu um testemunho verdadeiro, que ele realmente completou a sua carreira, porque ele diz assim: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vinda. Esse é o desejo
de todo pai, ver seus filhos comprometidos com a sua vontade e serem bem-sucedidos no final, por conta da sua fidelidade. Como você está cumprindo a vontade de Deus na sua vida? Como você está cumprindo a vontade de Deus, sendo filho de Deus? Pense nisso e submeta-se à vontade do Pai antes que o mundo te confunda. Aí me lembrei hoje de um devocional que o irmão Apólito deu há dias atrás, falando que não me confunda com o mundo, porque é isso que nós estamos vivenciando no meio evangélico. Não queremos pessoas que estejam dispostas a acomodar seus próprios desejos. Pelo contrário, queremos obreiros dispostos a sofrer por causa de Cristo e de empenharem todas as suas forças para a obra de Cristo, a fim de que tenhamos uma geração que esteja também disposta a imitar este exemplo de procedimento. Então, Paulo estava dando esse exemplo para o seu filho na fé, Timóteo. E nós, como filhos de Deus, como filhos daqueles que nos pregaram a palavra, devemos estar comprometidos com esses conselhos que Paulo dá para Timóteo. Porque é a palavra de Deus que é viva. Ela é quem nos edifica em todas as áreas de Deus. Então, se enriquecendo com a vontade de Deus é estar comprometido com a vontade de Deus. É estar fortalecido nele, estar pronto a manter o padrão da sã doutrina em todas as áreas. É estar fundamentado em Cristo, estar disposto a lutar a favor de que o seu crescimento seja bem-sucedido na obra de Deus, e a fim de que você chegue no final e diga como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Só assim o mundo não vai te confundir com ele. Para que o mundo não nos confunda com ele, devemos fazer a vontade do nosso Pai. Primeiro, devemos fazer a vontade do nosso Pai pregando a sua palavra insistentemente e constantemente e continuamente. Segundo, devemos fazer a vontade do nosso Pai mantendo a sobriedade em tudo. E, por fim, devemos fazer a vontade do nosso Pai cumprindo plenamente o nosso ministério. O verso 5 diz: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E qual é o teu ministério hoje? O que Deus tem te chamado para fazer? Será que você está disposto a sacrificar seus próprios desejos a favor de que o nome do Senhor seja engrandecido na sua própria vida? Será que você está disposto a combater o bom combate? Será que você está disposto a guardar a fé? Então pense nisso. E como uma igreja, devemos centralizar os nossos pensamentos na vontade revelada de Deus e cumprir com alegria a vontade de Deus. E acima de tudo, nos lembrarmos que devemos se dar um exemplo verdadeiro para que as futuras gerações, para que nós, como filhos de Deus, saibamos como nos comportar em qualquer área da vida. Que Deus nos abençoe. Senhor, damos-te graças por esse tempo que o Senhor nos deu. Pedimos que o Senhor nos dê o discernimento de abstermos de todas as práticas pecaminosas e assim nos comprometermos com a tua vontade, Senhor, e buscarmos fazer ela onde quer que nós estejamos. Guarda-nos de nós mesmos para que não possamos acomodar os nossos próprios interesses, mas sim exaltemos o teu santo nome e a tua vontade, Senhor, é nós. Guarda-nos segundo a tua graça e misericórdia, pois damos-te graças no nome precioso do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém.